posso ouvir um amém nessa noite. Você pode dizer um amém bem forte, aleluia. Essas máscaras aí não podem segurar a tua voz, meu amado irmão. Aleluia, eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, Paulo, em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele vai falar uma coisa muito importante e pertinente para esse tempo. Ele vai falar, olha, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia após dia. Eu posso ouvir isso, dia após dia. Vamos lá, tangedor, me ajuda aí, hein? Aleluia. Então a Bíblia vem falando aí, meu amado irmão, de uma renovação diária. Amém? Então ele fala que mesmo que as batalhas exterior estão diante de nós, amém? Diante de mim e de você, o nosso homem interior, ele precisa ser renovado dia após dia. Entenda isso. Mesmo que às vezes está havendo um desgaste exterior, o nosso homem interior, ele precisa ser renovado dia após dia. E essa comunicação que nós temos com o nosso Pai, com o nosso Deus, não é semanal, não é trimestral, mas é dia após dia. Entenda isso, sempre haverá algo novo para a nossa vida. Amém? Por isso que a Bíblia diz bem claro, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E amanhã, meu amado irmão, nós podemos desfrutar de algo novo da parte de Deus. Porque, meu amado irmão, esse é o propósito de Deus. Deus tem uma porção diária para cada um de nós. Eu posso ouvir um amém por isso? Diga-se comigo, Deus tem uma porção diária para mim. Amém? Por isso que nós não podemos desfalecer e perdendo a força, e perdendo a intensidade, deixarmos de sermos contínuos. Mas nós devemos buscar uma renovação diária. A Bíblia nos ensina a sermos contínuos. Olha aqui para mim, não perca a tua visão nessa noite, amém? Nós estamos diante de uma palavra profética, aleluia. Então, meu amado irmão, entenda isso. Nós não podemos desfalecer, nós não podemos deixarmos de sermos contínuos. Mesmo que as batalhas sejam grandes, mesmo que as dificuldades estão aí diante de mim e de você, nós não podemos perder a força. Diga isso comigo, perder a força. Amém? Por isso que a palavra renovo, ela é uma palavra da etimologia grega akainó, que quer dizer fazer crescer. Amém? Tornar forte, aleluia, força e vigor dado a alguém. Olha aqui para mim. Deus tem uma força, Deus tem um vigor, nosso Deus é intenso em tudo aquilo que Ele faz. Então, apóstola Bia, toda vez quando eu me exponho a chegar diante dEle, Ele vai renovar a minha força, a minha intensidade. Por isso que Ele propõe para mim e para você, a cada dia nós a chegarmos diante de Deus. Olha, meu amado irmão, havia um relacionamento no Éden, no jardim de Deus, no lugar de Deus. Todos os dias Deus vinha visitar um homem chamado Adão, e ali havia um diálogo, ali havia um bate-papo gostoso, meu amado irmão. E é nesse lugar que nós precisamos estar, diante do nosso Deus, diante da presença do nosso Deus. Eu posso ouvir um amém por isso? Então, meu amado irmão, nesse lugar é onde nossa alma é renovada, aonde o nosso físico é renovado, e não somente isso, a nossa alma também é renovada. Por isso que o apóstolo João, em 3 de João, aleluia, ele vai dizer assim, ó, 3 de João, capítulo 1, versículo 2, meus amados irmãos, o meu desejo é que você vai bem em todas as coisas, que eu faço voto da tua prosperidade, assim como a tua alma é próspera. Diga-se comigo, é de dentro para fora. Eu não sei se você está entendendo isso. É de dentro para fora. A renovação diária é de dentro para fora. Diga isso comigo, é de dentro para fora. Eu quero mexer com você nessa noite. É de dentro para fora. É algo que é intrínseco, meu amado irmão. Deus está propondo isso.
para mim e para você, uma renovação diária que vai gerar em nosso espírito, amém? Nós somos reflexo de tudo aquilo que está aqui dentro de nós. O nosso ser, o nosso exterior expressa o nosso interior. Por isso que nós precisamos buscar a Deus, por isso que nós devemos todos os dias desejar da presença de Deus. Moisés, entenda isso, Moisés ele está diante de uma caminhada, Moisés está diante, Wesley, de uma conquista, de um novo tempo, mas de repente ele fala algo: eu não vou, se a sua presença não for comigo. Eu não quero a nuvem, eu não quero fogo, eu não quero anjo, mas eu quero a sua presença. O que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida é a presença de Deus. Ela faz toda a diferença. Aleluia. Abra comigo agora lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Nós estamos agora falando de uma carta que alguns teólogos, pastor Israel, fala que é o ápice do entendimento, o ápice da revelação. O apóstolo Paulo, ele está diante de um nível elevado de entendimento, de compreensão. Paulo, ele chega no final dizendo, finalmente, no final de tudo, amém? Olha o que ele diz, Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, depois de tudo que eu falei para vocês, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Paulo é um rabino. E o rabino, ele está ensinando, dando diretrizes, dando direção. E ele está dizendo, olha, o local aonde nós devemos nos fortalecer, você sabe aonde é? É no Senhor. E não somente no Senhor, e também na força do seu poder. E nós estamos falando de alguém que é forte, de alguém que é poderoso, que pode batalhar por mim e por você. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Vocês estão comigo? A nossa força está no Senhor. Você com uma voz profética, você vai dizer para essa pessoa que está do teu lado, diga assim, olha, a nossa força está no Senhor. A nossa força vem de Deus. Não está em outro lugar. A nossa força vem de Deus. Aleluia. Por isso que em Isaías capítulo 40, versículo 30, abra comigo, amém? Eu não sei se está projetando aqui. Isaías capítulo 40, versículo 31. Diz assim, mas, essa palavra faz toda a diferença. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas os que esperam aonde? No Senhor. Existe um local de espera. Existe um lugar certo de espera. E esse lugar é aonde? É no Senhor. Não é nas coisas. Não é no homem. Mas esse local de espera é no Senhor. E quando nós colocamos a expectativa nossa na pessoa certa, quando nós colocamos a nossa espera na pessoa certa, nós vamos receber aquilo que é parte dele. Aleluia. Nós vamos receber a força que provém de Deus. Por isso que a Bíblia diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Esse é o lugar de espera. Esse lugar é no Senhor. Por isso que aquela canção diz, esse lugar é no Senhor. Não só nas coisas. Não é na tua viagem tão desejada. Não é no teu emprego tão desejado. Não é na tua conta bancária tão desejada que está a tua força. Mas a tua força está na espera. Espera é um lugar onde nós temos esperança. Esperar no Senhor é um lugar que nós temos esperança. E esse lugar é um lugar certo, é a pessoa certa. E quando nós esperamos no Senhor, nós seremos renovados. Diga isso comigo, nós seremos renovados.
Diga mais uma vez: nós seremos renovados. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Se você puder abrir comigo, amém? No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Quando os dias forem bons, aproveitem. Olha o que o sábio Salomão está dizendo. Olha o que o pregador está dizendo. Quando os dias forem bons, aproveitem. Aleluia. Você precisa aproveitar. Mas quando os dias forem ruins, considere. Porque Deus, Ele cria tanto o dia bom e também o dia mau, para que nós não pudéssemos descobrir o segredo que está no coração dele. Porém, há um sério problema, que nós temos uma mentalidade que talvez totalmente errônea, que devemos buscar a Deus só quando as coisas vão de mal a pior. Preste atenção nisso. Quando as coisas estão ruins, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a ler a Bíblia. Mas não, quando os dias forem bons, aproveite. Mas de que forma, pastor? Buscando a Deus, se fortalecendo nele. Porque a Bíblia fala que haverá dias maus. Aí quando os dias maus chegarem, você vai considerar. Porque nos dias, meu amado irmão, as quais antecederam antes de enfrentarmos os dias ruins, em nós há estoque. Porque nós nos fortalecemos no Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos considerar os dias bons e os dias maus. E eu sempre digo lá na minha comunidade, eles já sabem disso. Haverá dias bons e haverá dias ruins, mas haverá Deus em todos eles. O nosso Deus, sempre estará presente. Diga assim comigo: Deus presente em minha vida. Você precisa buscar a Deus quando as coisas estiverem bons e também quando as coisas estiverem ruins. Você precisa buscar a Deus. Diga isso comigo: eu vou buscar a Deus. Amém? Diga mais uma vez: eu vou buscar a Deus. Por isso que a Bíblia fala, amém, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orando em todo tempo. Orar sem cessar, orando em todo tempo. Aleluia. O salmista Davi, no Salmo 34, versículo 1, ele fala assim: olha, bendirei ao meu Deus, ao meu Senhor, continuamente, o seu louvor estará comigo. Olha aqui para mim. O louvor precisa estar continuamente em nossos lábios. Diga isso comigo. O louvor precisa estar continuamente. Meu amado irmão, quando eu peguei aí Covid, eu entrei no hospital com 50% de oxigenação. E quando eu passei por aquela máquina, eles disseram assim: você vai ter que ficar internado. Eu perguntei para o médico: vou ter que entrar no tubo? Talvez, porque você está com 50% de oxigenação. Meu amado irmão, quando eu entrei para dentro daquele quarto, o Senhor falou algo no meu coração. Todo ser que respira, ainda havia 50%. Aí o Senhor me levou para a passagem de Paulo e Silas, dentro da prisão. Eles começaram a... Você sabe o que ele falou para mim? Às 10 horas da noite, às 3 horas da madrugada, ele falou para mim: hoje mesmo, às 10 horas, eu vou dar alta para você. 10 horas da manhã, eu estava regressando para o meu lar. Foi um milagre. Quando eu chego para os médicos e eles falam: você é um milagre. Mas porque eu usei a estratégia certa, meu amado irmão. Eu estava diante de dias difíceis, dias ruins, mas eu fortaleci no meu Deus, no meu Senhor. Diga isso comigo: fortalecer no Senhor. Em todo o tempo.
o seu louvor estará nos meus lábios. Dias bons ou ruins, Deus estará presente e o seu louvor estará em meus lábios. Aplauda ao Senhor Jesus, meu amado irmão. Ah, pastor, mas você não me conhece. Ah, pastor, o senhor não sabe a batalha que eu tenho enfrentado. Você não sabe a dificuldade que eu tenho, pastor, passado. Pastor, o senhor não sabe a situação a qual eu me encontro. Joel, capítulo 3, versículo 10. Ele manda dizer ao fraco que eu sou forte. Amém? Diga ao fraco que eu sou forte. Talvez você entrou aqui diante de uma fraqueza, diante de tantas debilidades na sua vida, mas o nosso Deus, mas o nosso Senhor manda dizer para você que Ele é forte. Ele é o general da tua batalha. Ele é o teu Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira, aquele que está à frente. Diga isso comigo. Diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu. 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 Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele vai chegar diante de Deus e vai orar por 3 vezes. E você sabe o que Deus responde? Paulo, a minha graça te basta. Graça é favor. Não é Deus contra você, agora Deus sendo favorável. Não é Deus virando as costas para você, mas Deus sendo favorável para você. Por isso Paulo ele vai dizer algo. Então eu me gloriei na minha fraqueza. Quem se gloria na fraqueza, meu amado irmão? Quem vai se gloriar nas suas debilidades? Por isso eu me gloriei nas minhas fraquezas, para que o poder que agora opera em mim não seja de mim mesmo, mas agora o poder que opera em mim, a força que opera em mim, não vem de mim, mas vem do meu Deus. Então ele se gloria na fraqueza, para que o poder de Deus, preste atenção aqui, meu amado irmão, para que o poder de Deus opere na sua fraqueza. Eu tenho fraquezas, eu não sou super crente, mas eu sei que nas minhas fraquezas é onde Deus vai operar, porque no lugar da minha vergonha, eu sei que Ele tem para mim dupla honra. E Ele manda dizer: diga ao fraco que eu sou forte. Diga mais uma vez: eu sou forte no Senhor. Diga mais uma vez: eu sou forte no Senhor. Esse mesmo apóstolo, Wesley, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículo 13, ele vai dizer algo, Júnior. Eu tudo posso naquele que me... Eu tudo posso naquele que me fortalece. Por que ele pode dizer isso? Porque Paulo pode expressar isso. Por quê? Paulo aprendeu a viver contente em todo tempo. Contentamento em Deus nos faz ser forte. Diga isso: eu tudo posso. Diga mais uma vez: eu tudo posso. Diga mais uma vez: eu tudo posso naquele que me fortalece. Isaías 41, versículo 10. Abra comigo, por favor. Um texto bastante conhecido, que diz: não temas. Isaías 41, versículo 10 diz: não temas. Por quê? Por que você não deve temer? Porque eu sou contigo. Quem é com você?
Nosso Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que nós não devemos temer. Aleluia. Ele fala, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E não somente isso, eu te fortaleço. Quem te fortalece? Quem te fortalece? Quem te fortalece? Quem te mantém de pé? Quem te trouxe até aqui? Daniel capítulo 11, versículo 32, você não precisa abrir. Diz assim, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. A nossa força está em conhecer o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Ele é o general na batalha. Quem é o nosso Senhor? É o Jeová Nissi. Quem é o nosso Senhor? É o Jeová Rafá. É o grande El Shaddai. É o nosso Jeová Jireh, o mais que suficiente, aquele que tem a força, aquele que tem a supremacia, aquele que é o grande eu sou, aquele que hoje está sentado à destra de Deus e virá, amém, como um leão que ruge para me defender. É Ele que está com a sua espada estendida ao meu favor. Esse é o nosso Deus. Diga, esse é o meu Deus. Aleluia. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Amém? Vamos abrir lá. Mas o Senhor é fiel. Tessalonicenses, segunda de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel. 3, tá? Versículo 3, 3. Segunda de Tessalonicenses 3, versículo 3. Mas o Senhor Ele é fiel. O caráter dele não é colocado em xeque. Ele é fiel. Independente. Ele é fiel. Fiel é o nosso Deus. Fiel é o nosso Senhor. Mas o nosso Deus, amém? O nosso Senhor é fiel. Ele o que ele vai fazer? Fortalecer. Vamos lá comigo, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai te fortalecer. E não somente isso, mas também vai te guardar de quem? Todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Vocês estão comigo? Vocês estão aqui? Salmo 29, versículo 11. Eu vou ler aqui rapidamente porque as horas estão voando. O Senhor dá força ao seu povo. Diga assim comigo, o Senhor me dá força. Salmos de número 28, versículo 7 diz, o Senhor é a minha força. Aleluia. Agora abra comigo lá no Salmos de número 73, versículo 26. Aleluia. Salmos de número 73, versículo 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraquece. Ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraquece. Deus é a minha força. Ainda que eu estou passando batalhas, enfrentando alguns momentos, meu Deus é a minha força, em quem eu confio, em quem eu descanso. Ainda que a minha mente tenta me sabotar, ainda que eu esteja tão fraco, o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu consolo. O Senhor é o meu descanso. O Senhor é a minha força. Ele é tudo que eu sempre preciso. Você não precisa de dinheiro, nem ouro e nem prata, nem casas e nem bens. O que você precisa é do Senhor. Estenda suas mãos a Jesus.
que você precisa é do Senhor. O que você precisa é da presença dEle. O que você precisa é do Senhor. O que você precisa é descansar no Senhor. Você precisa é do Senhor. Diga assim: tudo que eu preciso é do Senhor. Aleluia, diga isso: tudo que eu preciso é do Senhor. Põe a mão no teu coração e diga: tudo que eu preciso é do Senhor. Aleluia. A Bíblia mostra dois exemplos que eu vou pegar aqui, de dois homens. Eu preciso encerrar, amém? Preste atenção aqui. Dois homens que se fortaleceu no Senhor. Um homem chamado Abraão. Vá comigo lá para Romanos capítulo 4. Amém? Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão, diga isso comigo, creu. Diga isso comigo, creu. O que Abraão faz? Ele crê. Sabe como ele crê, Júnior? Ele crê contra a esperança. Mas como Abraão crê contra a esperança? Olha aqui para mim. Abraão não creu na esperança que está no mundo, pastor Israel. Abraão creu contra a esperança. Diga isso comigo, contra a esperança. Por quê, meu amado irmão? A esperança que você está vendo aí não é uma esperança verdadeira. Uau, olha aqui para mim. A esperança não está na vacina. A esperança não está na nossa política. Por isso que nós precisamos crer contra esta esperança. Porque Abraão creu contra a esperança. Se você está crendo somente na vacina, vai falhar. Abraão creu contra a esperança. Não estou falando aqui que você não deve tomar a vacina, você deve. Mas a sua esperança precisa estar na pessoa certa. Por isso que Abraão, olha aqui para mim, ele crê contra a esperança. Porque a esperança que se vê não é esperança. Então Abraão deposita sua esperança na pessoa certa. Mas como Abraão continuou caminhando, como Abraão continuou se desenvolvendo, vai comigo para o versículo 20. Amém? Versículo 20. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecendo a sua fé. Como Abraão se fortaleceu? Como Abraão se agigantou? Dando. Eu vou dando glória a Deus, porque eu entendo que a minha vida é de glória em glória. Por isso que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim que o sofrimento desse tempo presente, o sofrimento que nós estamos passando, não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Porque ele continua dizendo, apóstola Bia, ele continua dizendo, olha, porque a esperança que você está vendo não é uma verdadeira esperança. Aí ele entra no versículo 26 de Romanos capítulo 8, ele começa a dizer no Romanos capítulo 8, versículo 26, também, o Espírito, diga-se comigo, o Espírito, assiste a mim, a você, a cada um de nós, em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, ele ora por mim e por você. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Em 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 30, Davi, amém? Preste atenção, depois de ter feito grandes feitos,
depois de ter vencido uma batalha, ele passa lá no acampamento dos filisteus. Até os filisteus querem fazer uma aliança com ele. Porém, antes disso, Davi deixa sua família no vale de chamado Ziclag. E Davi, meu amado irmão, volta da batalha. Ele vai para o vale de Ziclag, ele e todo o seu exército. Mas de repente, Davi chega para ver seu filho, para ver suas esposas. De repente ele depara com todo o seu acampamento devastado, porque o exército dos amalequitas tinha passado ali, meu amado irmão, e tinha arrumado uma bagunça. E não somente isso, mas levou prisioneiro todos. Aí os seus guerreiros, os homens de Davi, os valentes de Davi, Júnior, olha para Davi e fala: Davi, nós vamos te matar. Aqueles que estavam com Davi na outra batalha, de repente eles chegam, querem ver a sua família, e não vê a sua família e fala: Davi, nós vamos te matar. Porque cadê a nossa família? Cadê o nosso povo? Davi está diante da maior dificuldade dele. Vá comigo lá para 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 30. 30, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Amém? Eu queria encerrar com esse texto para você compreender algo aqui, amém? Nós estamos diante de uma noite profética. Vamos lá. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, aonde Davi se fortalece? Aonde Davi buscou a sua força? Aonde Davi busca a sua força? Davi se fortaleceu no Senhor. Davi não teve tempo para ficar lamentando. Davi foi na fonte certa, no local certo. Davi se fortaleceu no Senhor. Vá comigo para o versículo 7. Olha que interessante. Amém? Preste atenção, meu amado irmão. Aleluia. Então Davi disse ao sacerdote Abitar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar, que era um sacerdote, pastor Israel, que tinha que fazer a função sacerdotal, trouxe para quem? Para Davi. Davi, ele se fortalece no Senhor, pastora Tina, e de repente ele fala: olha, eu vou vestir a estola sacerdotal, eu vou virar um sacerdote. Deus está à procura de homens e mulheres que se tornem sacerdotes dos seus lares, que busquem o Senhor, que invocam o Senhor, aleluia, que busca a sua força no Senhor, meu amado irmão. Meu amado irmão, esse tempo é um tempo que nós estamos falando na nossa comunidade. Deus está ressuscitando os seus sacerdotes, Deus está ressuscitando os seus valentes, Deus está buscando homens e mulheres que se fortalecem nele. Nós estamos diante de uma batalha santa, de uma guerra santa, mas Deus quer a sua noiva vestida de coturno. Uma noiva que vai tirar a espada e vai batalhar, que vai guerrear pelos seus. E no próximo versículo, preste atenção nisso. No versículo 8, Davi, aleluia, amém, ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga. É certo, Davi, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os cativos. Se fortaleça no Senhor. Fique de pé, por favor. Recantarás. Se fortaleça no Senhor e põe uma estola sacerdotal. Você sabe o que é uma estola sacerdotal, meu amado irmão? Você sabe o que é um sacerdote da nova aliança? Você sabe o que é ser sacerdote dessa nova aliança? É nós ministrarmos tanto a Deus, Wesley, e tanto a nossa casa, a nossa família. Olha, o sacerdote da nova aliança, ele é vertical e também horizontal. Você sabe de uma coisa? Nós estamos criando altares. Lá na nossa comunidade nós estamos falando, nós precisamos criar altares. Nós precisamos criar ambientes aonde a glória de Deus vai ser manifestada.
Meu amado irmão, hoje, nessa manhã, o Senhor estava falando comigo. Quando Abraão, ele chega numa cidade chamada Betel, pastor Israel, amém? Desculpa, quando Jacó chega em uma cidade chamada Betel, um lugar chamado Betel, Jacó, ele depara com o altar que o seu avô, Abraão, tinha feito. E de repente ele fala, Deus está aqui. Deus está aqui. E segundo alguns historiadores, pastor Clêncio, é o mesmo lugar aonde Jesus vai falar para Natanael, Natanael, você vai ver os anjos subirem e descendo sobre o Filho do Homem. E o que eu quero dizer com isso? Existem lugares que Deus gosta de habitar. Porém, nós precisamos criar ambientes. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu vou entrar em sua casa e cearei com ele. Você sabe, esses homens e mulheres que Deus quer levantar nesses dias, olha aqui para mim, é homens aonde Ele quer preparar uma mesa, um banquete na presença dos inimigos. E mesa, meu amado irmão, esses tempos atrás nós estávamos ensinando sobre mesa na igreja. Mesa tem um significado muito importante na Bíblia. Mesa, para Deus, na cultura oriental, é um lugar de aliança. Preste atenção aqui. Talvez nós não temos essa importância. Mesa é um lugar de aliança. Por isso que quando ele vai cear com os discípulos, ele ceia na mesa. Por isso que quando ele restaura Pedro e os demais discípulos, ele restaura na mesa. Por isso que lá em Gênesis capítulo 18, para Abraão, ele prepara uma mesa. Aí você vai para Êxodo 23, fala sobre mesa. Tudo fala mesa, 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 mesa. Aí no Salmo 23, ele fala assim, que ele prepara uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Você sabe por que ele prepara uma mesa? Para mostrar para os seus adversários que você tem uma aliança com ele. E ele preparou um banquete. E nós não somos daqueles que comem da migalha que cai da mesa. Ele estendeu um cetro para nós, como um dia ele estendeu o cetro para Mefibosé, dizendo, você é digno de assentar à mesa. Você é digno de se assentar à mesa. O que você precisa? O que você precisa? Não está em homens, mas está em Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Comece a orar. Você precisa invocar a Deus. Seja como Jabes, que invocou ao Senhor. E o Senhor mudou a sorte de Jabes. Se tornou um homem mais ilustre. Porque um dia ele traz Deus para dentro da história. E invocar quer dizer trazer para dentro. Ele traz Deus para dentro da sua história. Aleluia. Se você quiser ajoelhar, amém? Se você quiser buscar a Deus, o que você precisa está em Deus. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Aleluia. Clame ao Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.